Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você muito importante. Aí, Cris, dá uma olhadinha aqui comigo. Depois, se você puder, adquire esse livro, Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Aqui, essas mensagens que nós viemos pregando desde 2002 sobre cura. Deus tem feito tantos milagres, irmãos, sobrenatural. Presta atenção nesse material, depois dá uma olhada. Eu quero pedir para você dar uma olhada também nesse material. Adoração indecifrável, autêntica, atenta, precisa e prática, que você como cristão precisa desenvolver na sua casa. Irmão, quem está lendo esse livreto aqui, que você lê em 1h30, se você der uma pegada legal, 1h30, você lê 1 hora, as anotações, as instruções que eles vão te dar para você estabelecer na sua casa um lugar de adoração, vai ser muito importante para a sua vida. Esse livro aqui, nós acabamos de lançar ele, Avivamento para as Nações. Isso aqui é um despertamento que vai deixar você doido. Hoje nós fomos no retiro de jovens. Depois, quando eu cheguei em casa, aquela jogadinha que você dá no sofá assim, sabe? Pega o telefone e fica ali passando tempo. Eu peguei e fui ali nos direct, ali não é sempre eu que vejo, a maioria das vezes é o Micael que cuida das redes sociais, mas eu sempre dou uma olhadinha. E hoje tinha um monte de jovens, e um ou dois deles estavam no retiro, e eles diziam assim: pastor, eu queria passar um tempo em Itajaí, eu queria ir. Teve um que disse assim para mim: eu limpo os banheiros, eu durmo na igreja, eu durmo dentro do carro. Irmão, já teve gente aqui que ficou no estacionamento 1 semana dormindo dentro do carro, porque só queria estar junto. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa cidade com os jovens, com os adolescentes, mas o Senhor está trazendo um fundamento violento. Nós vamos trabalhar isso. Deus tem falado aos nossos corações. Quem sabe o Senhor tem coisas para fazer aqui com os jovens. Esse livro nós escrevemos, Avivamento para as Nações. Dá uma olhada nesse material, irmão, depois. É violento demais. Eu vou falar uma coisa: você já chorou lendo o que você mesmo escreveu? Eu, cada vez que eu leio, eu me acabo de chorar. Esse livro aqui, de um amigo precioso, Abraçando o Amanhã, do Martin Scott. O Martin é uma pessoa que tem falado profundamente aos nossos corações. Temos estado junto com eles em lives, com o Fábio, com ele que tem acionado a vida do Martin. E o Martin nos permitiu, através da vida do Fábio, traduzir esse livro e fazer dele uma edição ampliada, Abraçando o Amanhã, orientações sobre o desenvolvimento de dons proféticos para liberar destinos. Fica olhando com essa fome aqui para a gente. E agora eu quero indicar para você, para terminar, esse livro do pastor Fernando. Pastor Fernando, irmão, fala bonito, irmão. Escreve bonito, prega bonito. Isso é um Jason, irmão. Edificai-vos, o desenvolvimento da igreja no cenário profético. Fernando acabou de escrever esse livro, nós estamos lançando esse livro hoje. Amém? Você quer falar alguma coisa dele, Fernando? Você quer dizer assim, 2 palavrinhas? 2 palavrinhas só. Eu aprendi de cor, Deus é amor. Para ganhar o livro do Fernando? Irmão, dá o livro para ele. Você não quer falar do livro? Pronto. Amém, irmão? Deus abençoe. Glória a Deus. O cara falou que veio do Rio de Janeiro, a gente fica com medo, né? É melhor dar o livro rápido, né? Glória a Deus, irmãos. Vai rápido, né? Chega assim já. Esse livro surgiu desde 2015, assim. Deus vem construindo ele no nosso coração, mas principalmente quando começou a pandemia, quando nós voltamos em 2018 dos Estados Unidos, mais precisamente, algumas coisas começaram a ser alinhadas no nosso coração a respeito da igreja. Mas assim,
num parágrafo, numa frase só, o que você vai encontrar nesse livro. Um retorno ao discipulado na igreja. A importância, porque quando nós falamos do Messias voltando, muitas pessoas ficam atentando a várias coisas, vários sinais que são secundários. Mas nesse livro nós vamos ver, de Ageu a Jesus, o que é o maior sinal, a maior evidência do retorno do Messias. A edificação de Deus, que se chama igreja. Então eu quero aconselhar você a ler o livro, né? Em nome de Jesus, eu creio que vai ser impactante na sua vida, e eu creio que eu procurei passar o máximo do meu coração no livro a respeito dessa verdade que eu particularmente creio, em nome de Jesus. A igreja é a maior evidência do retorno do Messias, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Queria ter um filho assim. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu, assim, acordei com vontade de falar algumas coisas que a gente está fazendo. E foi muito importante porque o Fernando lançou esse livro hoje aqui, esse livro Edificai-vos. Ontem também, sábado, né, foi o jantar de formatura dos casais, né? O pastor Ney e a pastora André estão dando uma oficina de casamento aqui, 4 meses. E é paulada, cacetada, pontapé e tijolada. Negócio violento, irmão. Tem sido maravilhoso. Material preparado pela casa, preparado por eles. Teve até formatura ontem, teve um jantar, né, de formatura com eles, com esse grupo. Quantos casais eram, Ney? 3 grupos de 6 casais. 3 vezes 6, 18, né? 18. Então, 18 casais que foram preparados por 4 meses, irmãos. Depois, irmão, não espera a corda arrebentar, não espera o negócio ficar, sabe, difícil para você procurar ajuda. Às vezes, assim, irmãos, é só um detalhe de relacionamento. E essa oficina tem ajudado muitos casais. E depois eu queria que você procurasse o pastor Ney, a pastora Andréia, se você está querendo, precisando, talvez esse ano não vai fazer mais, né? Mas ano que vem a gente recomeça na oficina de casais. Tem o discipulado dos homens, o discipulado de mulheres. É uma coisa que tem muita coisa acontecendo aqui, porque a gente está totalmente dedicado à instrução, ao ensino. Não vamos perder a glória. Irmão, você não perde a unção, porque tem que aprender. A unção você não perde. Abra comigo Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 e versículo de número 17. Diz assim: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu já disse isso muitas vezes. E outra vez eu estou dizendo, é Paulo falando isso. Eu vou dizer para vocês chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição. E o seu Deus é o seu próprio ventre. E a sua glória é a sua vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu. Mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
todas as coisas vão estar sujeitas a Ele um dia. Então por que a gente não sujeita já? Se todas as coisas vão estar sujeitas a Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado. Irmãos, a gente aproveita no domingo aqui, que é as 3 reuniões da igreja, justamente sempre para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de despertamento, uma palavra que faz você olhar para você mesmo e sentir desejo de mudança. Igreja é para isso, amém? O evangelho, ele é naturalmente sobrenatural. E aqui Paulo está falando aos filipenses, e é interessante porque teologicamente acredita-se que a carta de Paulo aos filipenses, ela foi talvez a penúltima carta que Paulo escreveu. Talvez a última foi em 2 Timóteo, porque em 2 Timóteo ele diz, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Então, quando ele escreve Filipenses, ele está já nos seus últimos dias, preso. E por muitas vezes você vai ver Paulo em Filipenses dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor, e eu vos digo, regozijai-vos. Ele está no fim da vida convidando as pessoas para se alegrar com ele, né? E deixando e se preocupando sempre em deixar uma instrução, sempre se preocupando em deixar um caminho asfaltado, preparado para as pessoas que vêm a seguir. E aqui ele está falando de alguns irmãos. Ele diz: olha, cuidado com alguns irmãos que são inimigos da cruz. São inimigos da cruz. Irmãos, um cristianismo sem cruz não existe. Até porque, se você olhar biblicamente, você vai ver que Jesus, ele não salvou ninguém antes da cruz. Ele fez milagres, ele multiplicou alimento, ele ressuscitou mortos, mas ninguém foi salvo antes da cruz. Porque sem cruz a salvação não é genuína. Quem se converte sem cruz se converte ao benefício do cristianismo, mas não se converte ao cristianismo genuíno. E é interessante porque o único apóstolo de Jesus que assistiu à crucificação foi o apóstolo João. Alguns até acham que não foi ele, eu acredito que foi ele. E é para ele que o Senhor revela Apocalipse. Os fins dos dias foram revelados para alguém que teve uma revelação da cruz. Até porque se você não tiver uma revelação do amor da cruz, do sofrimento que gerou o amor na cruz, você não vai ter uma revelação do futuro. Amém? Você está sempre procurando saber o seu futuro, mas você não entendeu o que ele já fez. E às vezes você corre o risco de estar orando e buscando coisas que já são suas. Você trata como promessa aquilo que é uma realidade presente. O Espírito Santo, ele é uma realidade presente, ele não é uma promessa, porque ele não vai vir, ele já está aqui. O Espírito Santo é uma realidade presente. Jesus Cristo, Emmanuel, é Deus conosco. Então não para de orar por coisas que você já tem. Já está em você. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, já habita em você. Só que isso você precisa achar, você precisa garimpar. E é só o Espírito Santo que pode revelar isso para você. Sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Por isso que sem cruz, só Jesus tinha o Espírito Santo. Jesus, ele abriu o caminho para toda a humanidade receber o Espírito Santo. Porque até Jesus, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, não nas pessoas. Então todos recebiam uma teofania, recebiam os dons, funcionavam, mas a partir do Espírito Santo vinha sobre eles. Mas o Espírito Santo não habitava neles, ele partiu a partir de Jesus. Por isso que Jesus foi categórico, quando ele disse: eu vou ao Pai, e se eu for, eu tenho que ir para que ele venha, e quando ele vier, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de mim. Então a partir de Jesus o Espírito Santo veio em você. Essa é a diferença de ter o Espírito sobre você e o Espírito em você. Quando eu falo de Deus, eu atraio o Espírito sobre você. Quando eu falo de Deus, eu atraio o Espírito sobre você. E aí, quer ver? A gente vai ficar falando de Deus aqui talvez uma hora e pouquinho. Você vai ver como o ambiente muda. Ele vem sobre você, ministra o poder. Aí você diz: ai meu Deus, o que é isso? Aí a gente acha que é a presença. Não é a presença, é o poder. Porque a presença você não sente, você conhece.
Porque tem dia que você não vai sentir nada, mas Ele vai estar lá. E como é que eu sei que Ele está? Porque Ele falou que estaria. Eu prefiro acreditar no que Ele disse do que aquilo que eu sinto. Ele disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E eu acredito que Ele vai estar. Eu acredito que Ele está. Eu acredito que Ele estará. Porque Ele disse que estará. Então essa é a diferença do Espírito sobre e o Espírito em. Quando essa reunião acabar, a gente vai jantar? Só crente come essa hora. Aleluia. A gente vai comer alguma coisa, a gente vai para casa e parece que a gente volta ao normal, né? A gente volta a ser crente normal. Acabou os arrepios, acabou os calafrios, acabou aquelas promessas, porque isso nesse ambiente é muito favorável, porque num ambiente como esse você começa a fazer promessa para Deus. Eu vou orar mais. Nunca mais eu vou mentir. Porque num ambiente de glória, você fica sensível ao Espírito. Mas quando o ambiente acaba também aquela sensibilidade, se você não tiver o Espírito em você. Por isso que quando eu falo de Deus, eu atraio o seu poder sobre mim. Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a sua presença em mim. E o que me transforma não é o poder de Deus, é a presença de Deus. Porque eu posso estar num culto cheio do poder por anos e nunca ser transformado numa nova criatura. Eu posso ir na igreja todo domingo, eu posso dar meu dízimo, eu posso dar minha oferta, eu posso ser alguém integrado no ministério, eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso até pregar, e mesmo assim não ser transformado numa nova criatura. É o cotidiano da sua presença que tira de mim o melhor, o pior, e dá para mim sempre o melhor. Ser inimigo da cruz é não se deixar tocar. Ser inimigo da cruz é não se deixar crucificar. Por isso que ninguém se converteu antes da cruz. Depois da cruz, quando o Espírito veio, na primeira vez que Pedro abriu a boca, depois do Espírito, 3.000 pessoas vieram a Cristo. Por isso você não pode sair, não tem esse direito de ministrar, de tentar falar de Deus, se você não comunga com a sua presença. Inimigo da cruz. O Senhor estava dizendo o quê? Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz. E Paulo me convida, ele diz: olha, sede meu imitador, sede meus imitadores. Começou de Cristo. Aqui ele não fala isso, mas em outro texto ele fala: observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Ele não está dizendo para você falar o que ele fala. Ele não disse: quando você ouviu falar, você fala também. Não, ele está dizendo: você tem que viver o que eu vivo, não é falar o que eu falo. O exemplo está na ação. Seu filho não aprende quando você fala, ele aprende quando você faz. Porque você pode falar uma coisa e ele vê você fazer outra, ele vai fazer o que vê você fazendo. O filho faz o que vê o pai fazendo. Então nós precisamos entender isso. O que nos ensina é o modelo, é o exemplo, é a ação, não é a falácia. E agora tem outro texto em Mateus 23, versículo 2 ou 3, que Jesus disse: observai os fariseus, hipócritas, porque observe o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. Tem pessoas que você tem que observar o que elas dizem, mas não copiar o seu modelo de vida. E tem pessoas que você pode copiar o modelo de vida, mas nem sempre você presta atenção no que elas dizem. Amém? E tem pessoas que não precisa falar muito, porque só de estar ali, o modelo de vida é ensinável. Amém? E a gente acha que pregar o evangelho é só abrir a boca e falar. Não, irmãos. Até porque quem fala muito, quem fala demais, acaba dando bom dia para cavalo. Quem tem a boca grande tem a cabeça pequena. Você não ensina só falando. Jesus foi para a cruz mudo, sem falar. Mas o seu modelo de vida
me tornou amigo da cruz. Ser amigo da cruz é como se você aprendesse pelo sofrimento. Como aprender pelo sofrimento? Parece que o Senhor está dizendo que eu tenho que passar para aprender. Alguns têm que passar para aprender. Alguns é necessário passar para aprender. É necessário você ser crucificado com Cristo. Então Paulo, quando me convida a ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, e observai segundo o exemplo que tendes em nós, pois muito há que muitas vezes, e agora novamente, eu digo para vocês chorando que são inimigos da cruz, o fim é a perdição, o seu Deus é só o seu umbigo, o seu ventre, e a sua glória é a vergonha, e só pensa nas coisas da terra. Irmão, vou te falar uma coisa, um cristão que pensa só nas coisas da terra, ele ainda não foi crucificado com Cristo. Dá um glória a Deus. Talvez você diga: esse cara sou eu, Jesus. Eu preciso estar crucificado com Cristo. Eu preciso entender o meu propósito na terra. Irmãos, Jesus, ele é claro. Mateus 11, 28 diz: aprendei de mim. Ele faz um convite: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Para as vossas almas. O mal não pode ter início. Nenhum mal tem início a não ser pelo orgulho. E ele também não pode ter fim a não ser pela humildade. Jesus me chama para aprender dele. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Eu sou, irmão, uma pessoa para falar, dizer dela mesma: eu sou manso e humilde, ela tem que estar firmada na sua glória, na glória de Deus. Então, como que eu posso aprender com Cristo e me tornar prepotente e soberbo? Como que eu posso ser um cristão ministrado pelas Escrituras e ser individualista? Como que eu posso ser alguém que chora diante da sua glória, mas quando eu tenho a oportunidade de manifestar o seu amor, eu penso em mim primeiro? Eu preciso ter coragem para pensar além de mim mesmo. Eu não posso tornar uma referência para mim mesmo. A minha referência sempre tem que ser alguém. Tem que sempre ser a outra coisa ou a outra pessoa. Um homem que se transforma em uma referência para si mesmo, ele está perdido. Irmãos, o orgulho é a raiz de todo o pecado e de toda maldade. Nada pode começar mal se não for pelo orgulho. O orgulho é responsável pelo nascimento de toda decadência e fracasso, de toda maldição sobre a terra, até do inferno. O orgulho deu início. E sabe qual é o pior orgulho que tem? O orgulho da santidade. É quando você é tão crente, tão crente, tão crente, que você tem orgulho da sua religiosidade. Esse é o pior orgulho que tem. Porque a gente acha que externamente está bem preparado, mas internamente, esse orgulho da santidade, ela é sutil. Então guarde isso no seu coração. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho, e não pode ter fim a não ser pela humildade. E eu vou falar sério sobre isso, irmãos. E não pense que você está ouvindo essa palavra de alguém que venceu totalmente o orgulho. Não, você está ouvindo essa palavra de um homem, um pastor, um pai, um marido que luta contra o orgulho diariamente. Eu tenho noção do que eu estou vivendo. Irmãos, guarde isso no seu coração. Se o orgulho não morrer em você, nada de Deus pode nascer em você. Eu vou repetir: se o orgulho não morrer em você, nada de Deus pode nascer em você. Tudo que é de Deus tem que nascer só quando o orgulho morrer. Por isso que antes de exaltar o humilde, ele abate o soberbo. E às vezes o humilde e o soberbo são o mesmo. Ele precisa abater a soberba para poder construir um caráter de humildade em mim. A chave que vai levar você para esse ambiente é a humilhação, meu irmão.
é a humilhação. Eu vou repetir: se o orgulho não morrer em mim, nada de Deus pode nascer em mim. Amém? Amém? E na luta das gerações que nós vivemos hoje, qual é a maior luta do homem? É a luta pelo poder. E todo mundo que luta pelo poder, o orgulho é seu aliado. Todo mundo que luta pelo poder, o orgulho é seu aliado. E você está ouvindo isso do apóstolo Paulo, o homem que disse: o que para mim era lucro, eu considero como perda, para que eu possa alcançar a Cristo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para alcançar aquilo por quem fui alcançado. Se o orgulho não morrer em mim, nada de Deus pode nascer em mim. Por isso, Deus, ele primeiro precisa construir o caráter dele em mim. E aí que entra o sofrimento. Porque a gente acha que o sofrimento é viver na miséria, é viver na pobreza, é viver na doença. Não. Sofrimento nada mais é do que a minha própria luta contra o meu orgulho. Ou seja, Deus vai ter que arrancar isso de você e de mim. E a gente começa a lutar para preservar algumas coisas. Porque a gente abre mão. De algumas coisas é fácil a gente abrir mão, mas tem algumas que é difícil. Que é o nosso ponto de segurança. Tem algumas coisas que é o nosso ponto de segurança. Então, querido, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Aquele que nunca desobedeceu teve que aprender a obediência por aquilo que sofreu. Aquele que se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que fez uma oração e o pai não respondeu. Ele pediu: Senhor, se puderes. Deus não respondeu essa oração, e ele teve que aprender também com o silêncio. O silêncio de Deus também me ensina. Porque quando eu faço uma oração que Deus não responde, eu entendo que eu tenho que voltar para a ideia original. E se eu desci para morrer, então nada que eu falar daqui para diante vai funcionar. Eu vou ter que morrer mesmo. Foi isso que Jesus entendeu. Por isso que quando Deus não respondeu no Getsêmani, ele mesmo se levantou, chamou os seus amigos e disse: vamos, que aí vem Satanás. E ele nada tem em mim. Eu já entendi que eu vou ter que morrer mesmo, não tem jeito, não tem mais volta, né, Charles? Que nem aquela canção que você cantou hoje lá. Não tem mais volta, acabou a minha saída, acabou as minhas saídas. Eu não tenho mais segunda opção, eu não tenho mais. Enquanto eu cochear em dois pensamentos, se não der certo isso, eu faço aquilo, eu vou estar sempre argumentando com Deus. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento, quem é bom de dar desculpas, é ruim de dar resultados. Quem é bom para dar desculpa: eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz aquilo por causa daquele outro. Está sempre dando desculpa. Esse era o problema de Saul. Saul fazia para dar desculpa. Mas você não matou? Não, eu não matei porque eu ia dar de oferta para o Senhor, aleluia. Mas Saul, você não, eu não fiz isso por causa daquilo. Ele tinha uma desculpa para tudo. Davi não. Quando o Senhor disse que esse homem é você, que já se jogou no chão, disse: eu vou morrer mesmo, ele não deu desculpa nenhuma. Ele disse: eu fiz tudo, eu sou um canalha mesmo. Eu acabei com a minha vida, eu vou acabar. E o Senhor disse: calma, não vai morrer, fica tranquilo. Deus só pode libertar você daquilo que você assume. Eu vou repetir: Deus só pode libertar você daquilo que você assume. Quando você dizer: sou eu, fui eu, Senhor, o Senhor dizer: fica tranquilo, eu morri por isso também. Eu só quero que você não ande mais nesse lugar. Eu quero que você seja amigo da cruz, não inimigo. Não pense só em você. A sua glória não pode ser vergonha. O seu fim não pode ser a perdição. Meu irmão, não. Você vai ficar 20, 30 anos servindo a Deus, aí no final você vai se perder? Não, não se perde não. O seu fim não pode ser a perdição, meu irmão. O seu fim é lutar. Amém? O seu fim é lutar. A sua glória não pode ser o seu ventre. A sua glória não pode ser vergonha. A sua glória não pode ser vergonha. O seu Deus não pode ser você mesmo. Não pode ser você mesmo.
A escola do sofrimento é a única capaz de produzir em mim a humildade de Cristo. Guarda, porque hoje eu estou profético. A escola do sofrimento é a única capaz de produzir em mim a humildade de Cristo. Não é cara de humilde, roupa de humilde. É você superar. Ninguém vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Nenhum homem vai viver a glória de Deus sem viver uma vida de superação. E o jeito que você olha para a vida determina quem você é. Se você está sempre reclamando de tudo, se esquivando de tudo, você nunca foi crucificado com Cristo. Nunca. E olha, ninguém consegue se crucificar sozinho. Você vai sempre ter que precisar de alguém para te levar para a cruz. Não, você precisa de alguém para te prender ali. Então talvez essa pessoa que você acha que está te fazendo mal, ela está te aperfeiçoando na crucificação. Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Jesus chamou ele de demônio. Judas foi lá e disse: eu vou beijar, o homem que eu beijar é Jesus. Ele beijou e Jesus chamou ele de amigo. O cara que queria morrer no lugar de Jesus, ele chamou de demônio. O cara que entregou ele para morrer, ele chamou de amigo. Cara, que doideira. Porque meu amigo não é quem me dá tapinha nas costas, é quem está me aperfeiçoando, é quem está me ensinando perseverança. Amém? Tem gente que está ao seu redor, você não percebe, mas às vezes percebe. Até na igreja. Tem gente, Fernando, na igreja, que está na igreja só para aperfeiçoar o caráter da gente. A gente diz: meu irmão, que luta esse irmão. E Deus diz: não é luta não, Ele está te aperfeiçoando. Ele está ajudando você a ir para a cruz. Que cada vez que Ele fala mal de você, pensou nele agora. Pensou. Pensou alto. Você quase falou o nome. Essa pessoa que você acha que é o demônio está te ajudando a ser crucificado. Pedro, você não pode morrer no meu lugar não. Ninguém pode morrer no seu lugar. Ninguém pode livrar você da crucificação. Você precisa ser amigo da cruz. Não, mas Jesus já morreu por mim. Eu botei esses dias na internet alguém sem sabedoria, porque não estuda a palavra de Deus, escreveu assim: Jesus já morreu por todos os meus pecados, eu não tenho que ser crucificado. Eu digo: então rasga a sua página. Quando Paulo diz que nós estamos crucificados com Cristo, quando o próprio Jesus diz: aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não deixar a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, para quê? Para que Jesus quer que você tome a sua cruz? Pagar promessa? Não. Para você ser crucificado nela. Todo dia alguém vai pegar o martelo e o prego da sua mão e vai prender você nela. E quando você não se ofender mais, não se ferir mais, não revidar mais, não ter mais uma sensação de vingança, para não dizer um demônio, então você pode bater no peito e dizer: eu estou sendo transformado de glória em glória. Esse é o amor que eu agora tenho na minha carne, eu a tenho pela fé no Filho do Homem. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Sua identidade não está na terra. Embora você tenha os dois códigos, céus e terra se encontram, alinhando, se encontram em você, o céu e a terra estão em você. Você tem os dois códigos. Deus formou você do pó da terra, mas soprou. Por isso que é uma luta constante.
enquanto você não tiver um corpo glorificado, você vai desejar as coisas, você vai querer elas, você vai querer ter prazer com elas, porque claro, a sua natureza também é da terra. Quando você acorda de manhã, você decide quem te governa, se é o céu ou se é a terra, porque as duas naturezas se encontram em você. Ele me formou do pó da terra, mas Ele soprou em mim o seu espírito. Aí você acorda de manhã, é uma luta. É uma luta. Tem coisas que você quer pegar e a sua alma diz pega, o seu espírito diz não pega. Tem coisas que a sua alma diz olha, deseja, e o seu espírito grita não, não pegue, não toque. É o dia inteiro uma luta. E aí você fica, não, mas Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você seja feliz com Ele. Porque se você não é feliz com Ele, todas as coisas, você pode ter o que você puder ter. As pessoas que mais tiram as suas próprias vidas são aquelas que mais têm. Porque nada dessa terra pode satisfazer você, porque você não é totalmente humano. Como assim? Você não é totalmente terra, você é céu e terra. Davi Fernandes canta essa canção: céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. O único lugar na terra que céus e terra se encontram em você. Por isso você está em crise. Tem dia que você diz, eu acordei com o pé esquerdo hoje. Não, não foi, é que você acordou na terra. As coisas da terra estão mais, como disse o pastor Fernando quando estava fazendo a oferta aqui. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre e a sua glória é vergonha. Só pensam em coisas terrenas. E quando você só pensa em coisas terrenas, sabe o que acontece? Você começa a se comparar com quem só pensa em coisas terrenas. E aí você começa a se comparar e você acha que agora Deus é injusto, porque alguém tem o que você não tem e você merece muito mais do que Ele. E quando você compara, você compete. E quando você compete, você já não vive mais o favor de Deus. Porque Deus não te dá para competir com o outro, Deus te dá para servir o outro. E quanto mais você servir, mais você vai ter. E quanto mais você tiver, mais você vai ter que servir. E Deus vai te dar, e você diz, mas quando eu tiver dinheiro eu vou dar, eu vou abençoar. Não vai, porque se você não abençoa agora que não tem, você não consegue compartilhar agora que tem pouco, muito, você nunca vai enxergar o que é muito. Porque agora você não consegue dar 5 reais para alguém, 10 reais, e quando Deus mandar você dar 1 milhão. Quem gostaria de dizimar todo mês 10 milhões? Então comece agora com o real. Comece agora com 3 reais. Como que Deus vai te dar se você não é treinado? Não, mas eu tenho um chamado. Deus me chamou para as nações. Deus me chamou para ir para as nações. Eu vou tocar no mundo. Você não toca num grupo de convívio, quer tocar no mundo. Você não prega para 10 pessoas num PG, quer pregar no estádio. Você nem se esvaziou de si mesmo. Você não é fiel na bicicletinha agora, na ziquinha, no passe do ônibus. Você não é fiel no passe do ônibus. Tem que estar implorando para você trazer 1 quilo de alimento. E quando Deus te levar para jantar na Torre Eiffel, e quando Deus te levar em Dubai, como que você vai reagir? Não, eu sou crente, eu não quero essas ostentações. Que assim? E o pior, ainda tem uma falsa humildade. Pastor quer, eu quero. Eu vou ser grande. Eu vou pregar para milhões de pessoas. Eu desejei isso.
Essas câmeras elas estão aqui desde 2011. Essa foi a primeira igreja a transmitir culto ao vivo do sul do Brasil pela internet. Quando nós colocamos as câmeras e fizemos o teto e colocamos o som, as pessoas foram embora, porque achavam que eu queria aparecer. Não, é porque Deus falou: vocês vão pregar no mundo. Vocês vão pregar no mundo inteiro. É pouco. É porque eu não tenho dinheiro, eu ia comprar esse bairro. Eu queria comprar um bairro para fazer casas. Eu e Iraci temos um sonho de fazer casas para quem mora nas ruas. Eu queria. Mas eu sei que só tem um caminho para ser grande. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. A equação de Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Você está me entendendo, cristão? Então não tem pecado nenhum você dizer: Deus, eu quero ser grande, Deus, eu quero ter, Deus, não é problema. O problema é como você vai reagir quando isso acontecer. Quando você vai reagir quando as pessoas vierem tirar uma foto com você, como você vai reagir quando as pessoas forem na sua empresa. Você era um funcionário público e agora você é um empresário famoso e conhecido na terra. Como você vai reagir com o garçom que te atende, com o cara que cuida do seu carro? Tem gente que ganhou alguns trocados, irmão, já trata todo mundo mal. Tem gente que Deus não pode dar dinheiro porque está por causa da soberba. Deus vai te provar na humildade. Deus vai furar seu balãozinho. Ele fura o meu todo dia. Eu não aguento mais comprar balão. Eu não aguento mais. Mas se for para ficar parecido com Jesus, eu quero. Eu estou disposto a ser humilhado, perseguido, ultrajado, agredido, se for para ficar parecido com Cristo, que se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Sabe o que ele disse para mim? Haja em vós esse mesmo sentimento. Haja em vós esse mesmo sentimento. O mundo, irmãos, esse mundo, esse governo do mundo, essa corrupção do inferno, isso tudo é temporário. Isso não pode roubar a minha identidade na eternidade, porque a minha pátria é o céu. Paulo diz: a minha pátria é o céu. Ou seja, os princípios do meu governo nessa terra são celestiais. Então, em vez de eu correr atrás de posição, eu corro atrás de autoridade. E a autoridade não vem com posições, vem com renúncias. Quanto mais você renunciar, mais autoridade Deus vai te entregar. Tem um ditado muito popular que a gente sempre fala: quer ser feliz ou quer ter razão? Quer ser feliz? Deixa o outro ter razão. Quer ser feliz? Deixa o outro ter razão. Seja feliz, seja abençoado. A nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é o céu. Quando entendermos essas verdades, nós vamos parar de nos preocupar em tudo que acontece sobre a terra. Deus é categórico, irmãos, sobre o perigo de viver pelo aqui e pelo agora. Deus é categórico e está sempre alertando você. Em todas as escrituras você vai ver Deus alertando a gente sobre o perigo de viver pelo aqui e pelo agora. Para viver pelo aqui e pelo agora, você tem que adotar valores, prioridades e estilos de vida deste mundo. Se você quer viver só por um momento, você vai ter que adotar os princípios de vida deste mundo. E você não vai ser alguém, um agente de transformação para este mundo. Este mundo precisa de pessoas que tenham coragem de amar e de pensar além de si mesmo, que tem coragem de investir em gente que ainda não deu certo, porque depois de dar certo, os tapinhas das costas não faltam.
Eu quero ver você investir em alguém que ainda não deu certo, assim como Deus fez com você. Você não deu certo e Deus foi lá e investiu em você. E se você quer imitar a Cristo, você vai ter que investir em gente que ainda não deu fruto, Natan. Você vai ter que investir em gente, Lucas, que ainda não deu resultado. Porque investir em gente que dá resultado e fruto é fácil. Eu quero ver em você olhar para uma árvore e dizer, está seca, e Deus dizer, não, está verde. E você diz, está seca, e Deus diz, não, está verde. E você diz, Deus, aqui não vai dar, e Deus diz, vai. Quando Deus chamou Ananias para orar por Saulo de Tarso, ele diz, Ananias, vai lá, ele está te esperando. Ananias quis pregar para Deus. Ele disse, Senhor, o Senhor conhece esse cara? Senhor, o Senhor sabe quem é esse cara? Ele mata crente. Esse cara é um bandido, Senhor, traficante. Senhor, ele está matando as crianças. Senhor, ele amarra as mulheres atrás dos cavalos e arrasta até elas perderem a vida. Senhor, onde ele entra, ele mata todo mundo. O Senhor diz assim, Ananias, cala a boca. Vai lá, eu vou mostrar para ele. Mas Senhor, eu vou orar, eu tenho medo dele. Eu não sou louco de ir lá. E a hora que ele abrir os olhos, ele vai me ver. Se prepare. Porque você vai ter que entrar em lugares que você desaprovou. Você vai ter que tocar a mão em pessoas que você desaprovou. Você vai ter que chamar de irmão pessoas que você desaprovou, denominações que você diz, aqui eu não congrego. Sangue de Jesus tem poder. Você vai ter que ir lá. Eu vejo Deus dizendo para você, vai, Ananias. Mas Senhor, vai, Ananias. E tem uma coisa que você não sabe, Ananias. Ele vai ser maior que você ainda. Além de você libertá-lo e orar por ele, ele vai ficar maior que você. O ministério dele vai ser maior que o seu. Eu só vou falar de você aqui. Ele não, ele vai escrever quase o Novo Testamento todo para mim. Ananias, ele vai discipular as igrejas da Ásia. Você vai ser só o cara que abriu o olho dele. Mas todo mundo vai saber, Ananias, que quando eu pedi, você fez. Se prepare. Esse lugar que você está procurando. Esse lugar que você está procurando. Se prepare, porque Deus vai te ensinar a depender de Deus. Se não é você que decide quem vive, não é você que decide também como vive. O Criador de todas as coisas é que decide. Você não tem esse acesso às pessoas. Então tudo que estiver na tua mão para fazer, faz com destreza. Ama com graça, com poder. Mas estende a mão com força. A amizade do mundo é inimizade com Deus, irmãos. Quem quiser ser amigo desta forma de vida aqui, quem quiser ser amigo desta forma de vida vai ter que se constituir inimigo do mundo. Quem quiser seguir esse padrão aqui, vai ter que ser inimigo do mundo. Eu não estou falando da terra, eu falei do mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando do cosmos, da criação. Eu estou falando do mundo caído, do mundo regido pela cobiça, pela prepotência, pelo orgulho do homem. Aleluia. Hoje eu estava vendo um pedaço de um filme com a Iraci à tarde, aquele filme A Cabana. Você já viu aquele filme? Nós estávamos chorando no sofá, nós dois. Já vimos 302 vezes, eu acho, aquele filme. Mas eu vejo e choro de novo. E choro com a mesma cena. Quando chama o cara e bota os dois filhos na frente dele e diz, um tem que ir para o céu e outro tem que ir para o inferno. Qual você decide dos seus filhos que vai para o céu e vai para o inferno? Ele disse, não, eu não posso decidir isso. Ele disse, por quê? Porque eu amo os dois. Ele disse, é assim que Deus pensa. Não é você que decide, ô cristão evangélico. Não é você. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja dele. Deus agora é evangélico.
Deus é santo. E Deus não ama os membros da sua igreja ou da minha igreja. Deus ama toda a terra. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Até as pessoas que você não gosta dela, Deus as ama. Sabe aquela pessoa que faz mal para você, que te traiu, que te magoou, que te roubou? Essa que você pensou nela, Deus ama ela. E como seria poderoso se você mesmo, que foi vítima, fosse o salvador da vida dela. Quem está disposto a ser amigo da cruz? Tem gente que diz: eu sou amigo de Deus, sou amigo de Cristo. Cristo é meu amigo. A gente até canta. Para você ser amigo de Cristo, para você ter uma testemunha viva e ocular de Cristo, você precisa ver o que Cristo vê, e como Ele vê, e como Ele se movimenta. Eu não posso viver com migalhas do Evangelho e achar que eu sou uma testemunha viva. Não dê o lugar que é dele para ninguém. Não deixe que nada ocupe você mais do que Ele. Deus até nos permite, irmãos, a sentir uma certa quantidade de descontentamento e de desgosto da vida. Deus permite a gente. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. Midnight on the avenue, the world is painted gold. The neon signs are whispering the stories left untold. We're dancing on the crosswalk like we're part of something bright. Two silhouettes becoming stars against the velvet night. And every heartbeat echoes through the alleys in our minds. We're chasing every moment like we're running out of time. Meet me where the city glows, where every streetlight knows the secrets in the shadows and
city glows. Traffic lights are flickering like signals from the past. The echoes of our footsteps saying this night shouldn't last. But we're too young to listen to tomorrow's heavy voice. We let the hum of passing cars become our reckless choice. And every street is humming with the rhythm of our dreams. We're painting hope on windows with 1,000 silver beams. Meet me where the city glows, where every streetlight knows the secrets in the shadows and the truth the skyline shows. Take my hand, we'll lose control. Let the glowing pavements pull our souls. Tonight we're writing futures no one else will ever know. Meet me where, meet me where, meet me where the city glows. Meet me where the city glows. Para a gente medir na balança o que realmente é importante para a gente. Aqui na terra, agora, nós nunca seremos completamente felizes. Não vamos ser completamente felizes. Por quê? Porque agora não é, esse momento ainda não é o nosso lar definitivo. Não é a forma definitiva de vida ainda. Nós estamos em transição. Nós ainda não temos um corpo glorificado. Nós fomos criados para algo muito melhor. Por isso, a meta de Deus para a sua vida não é prosperidade material ou sucesso popular, como o mundo determina. Eu vou repetir, e agora talvez você pense, não, pastor, escuta. Quem transformou o púlpito em lugar de barganha foi os homens, não foi Deus. E eu me recuso a estar num lugar, se esse lugar aí é um lugar de barganha. Quem transformou o púlpito em um lugar de troca, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Se o Senhor me der aquilo, eu te dou isso, foi os homens. Esse lugar nunca foi um lugar de barganha. Nós não podemos vir aqui barganhar. Nós não podemos chamar a nossa ambição de bênção. A ambição, muitas vezes, ela vem maquiada de bênção. Vou lá buscar minha bênção. Não é tua bênção, é tua ambição. Porque a tua bênção já está na cruz. Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. E se você entra na bênção, todas as coisas virão sobre ti e te alcançarão. Então, querido, nós fomos criados para algo muito melhor. Por isso, a meta de Deus para a sua vida não é prosperidade material nem sucesso popular. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Eu estou dizendo que isso não é a meta prioritária de Deus para a sua vida. Porque alguns vão ser Saulo de Tarso, outros vão ser só Ananias. E tem lugar para os dois no reino. Alguns vão ser chefe de 1000, outros vão ser pastor de nações. Um vai ter uma pequena empresa, o outro vai ter uma multinacional. E qual é o problema? O problema é porque nós só pensamos na terra e por isso nos comparamos com outros. Não somos felizes com o que temos, com o que somos e com o que fazemos. Porque estamos sempre calculando. Tem casal, irmão, que senta em restaurante chique, gasta lá $1.000, $2.000 num prato e vive brigando. E tem casal que vai comer um cachorro quente na esquina com a mostarda, corre mão na mostarda. E ele é feliz. Porque felicidade, alegria, amém, não é um sentimento da sua alma, é um fruto do seu espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Isso é do seu espírito.
casal que tem tudo, irmãos, tem 2 mansões, tem 10 carros e dormem separados, não tem mais vida. Tem casal que dorme no beliche, dorme no sofá da casa da mãe. Mas é feliz. Não traduza para mim felicidade, isso é barganha. Não chame a ambição de bênção. Bênção é bênção, meu irmão. Ah, bênção. Ou em Alphaville ou em Alfavela. Ou na Beira Rio ou no Promorá 2. Eu estou falando sério. Ou em Beverly Hills ou em Bela Vista aqui no bairro. E você vai ser feliz. Ou na mansão ou no barraco. Se você é firme em Cristo, como disse Paulo em Filipenses, por 24 vezes você vai ler em Filipenses: alegrai-vos comigo no Senhor, regozijai-vos comigo. Eu estou buscando algo, eu estou indo para frente, eu estou fazendo algo que vale a pena. Oh meu Deus, abundância com Deus não tem relação com abundância material. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Eu não estou dizendo que você não pode dobrar os seus joelhos aqui e dizer: Pai, se o Senhor me prosperar, eu vou servir, Senhor. Senhor, se o Senhor me deixar conhecido, eu vou ser uma voz para quem não tem voz. Senhor, se o Senhor me der provisão, eu vou ser provisão para quem não tem. Não tem problema nenhum, você pode orar e daqui a pouco orar. Agora eu não vou fazer nada para você viver isso. Eu não vou te incentivar a botar dinheiros em envelopes. Eu não vou te incentivar. Eu vou te incentivar a morrer por Cristo. Você vai vir aqui todo domingo e você vai ouvir a mesma coisa. Por 20 anos nós estamos falando: você precisa morrer com Cristo. Você precisa ser crucificado com Cristo. Você precisa ser morto com Cristo. Você precisa perder a razão por causa de Cristo. Você precisa ficar doido. Você lembra que nós pregamos no domingo? 1 Coríntios capítulo 1. Bota ali. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Bota aqui na tela. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Eu não estou dizendo que você não pode ter, que você não pode receber, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para... Enquanto sua mensagem, sua vida não se tornar um escândalo e uma loucura, você não conheceu o evangelho da crucificação ainda. A hora que as pessoas olhar para você e dizer assim: cara, não, isso aí não é vida não, está na hora. A hora que as pessoas acharem que você está ficando doido, que você perdeu o equilíbrio, porque, meu Deus, o cara tem tanto dinheiro, por que ele não desfruta? Eu não entendo. Nem vai entender. Meu Deus, tem tanta sabedoria, por que não desfruta? Você não vai entender. Porque nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder que cura, é poder que restaura, é poder que transforma. Você vai vir daqui a 20 anos, se eu estiver aqui ainda, eu acredito que eu vou estar velhão aqui. Só não vou conseguir pular ali, talvez vou ter que fazer uma rampa, não sei. Mas você vai ouvir a mesma mensagem. E se por acaso você perceber que não é a mesma mensagem, vai congregar em outro lugar, porque eu estou desviado. Se você por acaso perceber que a mensagem mudou, que não tem mais sangue nos olhos, que não tem mais lágrimas nos olhos, que não tem mais desejo e paixão por Cristo, por acaso, se você perceber isso, saia daqui correndo, porque eu estou desviado. Porque o problema do evangelho, irmãos, não é causar impacto. Oi, meu amor. O problema do evangelho não é causar impacto. O problema do evangelho, para muitas pessoas, se é que o evangelho tem um problema, é causar continuidade. Impacto é fácil. Uma reunião como essa, ela vai mexer com você. Só que amanhã o relógio vai despertar de manhã e vai te tirar da cama. Na realidade ele não te tira da cama, ele só te acorda.
Porque uma palavra como essa, ela tem o poder de te despertar, mas não tem o poder de te tirar da cama. Quem tem que sair é você. E você que tem que mudar suas atitudes. E é você, a Bíblia diz, o que mentia, não minta mais. O que enganava, não engane mais. O que traía, não traia mais. Você fez até aqui sem Deus, mas agora você tem noção do perigo que você está vivendo. O seu fim não pode ser perdição. O seu ventre, o seu Deus não pode ser o seu ventre. A sua glória não pode ser vergonha. Não pode. Daqui a algum tempo nós temos que estar fazendo a mesma coisa. A abundância de Deus não tem a relação com a abundância material, porque senão você vai achar que Deus só ama quem tem dinheiro. Para algumas pessoas Deus não dá para protegê-las, porque talvez não é o tempo ainda. Deus não vai te dar nada que vai te roubar dele. Por isso Ele vai ter sempre você. A fidelidade com Deus não garante sucesso na carreira ou no ministério. Pastor, mas se eu sou fiel a Deus, Deus é capaz de não me prosperar? É capaz. Como? João Batista morreu decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados. Perderam tudo que tinham, chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Porque reino não é para todos. Reino não é para todos. Reino de Deus não é para todos. Salvação é para todos. Porque para ser salvo eu não preciso fazer nada. Jesus morreu por mim. Mas depois que eu vou transpor esse ambiente e vou entrar num outro ambiente, num ambiente que Deus governa. Aquilo que não me custou nada, agora passa a me custar tudo. Agora eu preciso fazer contas. Eu preciso contabilizar, porque a moeda do reino não é o que eu pus no envelope na hora da oferta. É a minha vida. O valor monetário do reino é a minha vida. E para a gente ir embora, pensa que eu esqueci da janta, é? Lucas 12, 31. Essa palavra é da minha vida, irmãos. Eu li essa palavra há muitos anos atrás, quando a gente tinha uma caixa de verdura amarrada atrás da bicicleta, e a gente só queria ganhar alma para Jesus. A gente batia nas casas, pedia alimentos de quem podia dar, para dar alimentos para quem não tinha o que comer. A gente fazia o trabalho do Robin Hood. Tirava dos ricos para dar aos pobres. E eles diziam assim: meu Deus, Luiz Hermínio, você, de onde é que você arruma tanto alimento? Eu digo: tem uns caras ricos nessa cidade. Eu batia na casa deles, e quando Deus nos deu essa palavra, lá atrás, estou falando de 23, 24 anos atrás, que a gente só queria tocar algumas pessoas com a mão e ver alguns milagres acontecendo. O Senhor falou em Lucas 12, 31 com a gente assim, 32, Lucas 12, 32, não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde o ladrão não chega e a traça não consome. Pois aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E se você se lembrar, eu comecei essa reunião pedindo para você 1 quilo de alimento. Tudo está acontecendo profeticamente aqui nessa noite. Não temas, ó pequeno rebanho. O Senhor vai te dar o reino. O Senhor vai te dar, Ele escolheu fazer assim. Não temas, ó pequeno rebanho. O Senhor vai te entregar coisas que você jamais imaginou que poderia ter. Eu estava em cima de uma bicicleta nas ruas de Itajaí, Rogério.
há anos, há 24 anos atrás, para ser mais preciso, 1996. Toda tarde eu fazia a procissão, rua por rua, batia nas casas, pedia 1 quilo de alimento. E quando eu cheguei em casa um dia, eu disse: meu Deus, será que isso tudo vai valer a pena? Será que não é melhor eu ir fazer outra coisa? De repente, meus tios queriam me dar um emprego, alguns amigos tinham caminhões parados e sabiam que eu dirigia, queriam que eu fosse dirigir o caminhão deles. E o Senhor falou comigo assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor vai lhe entregar o reino. Eu quero falar para você essa palavra olhando nos seus olhos. Não temas, ó pequeno rebanho. Continue dando esmolas, continue servindo, continue agradando o coração de Deus, continue juntando tesouros aonde ninguém pode tirar de você, porque onde estiver esse tesouro, aí vai estar o seu coração. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, se Deus pegou você por dentro aí, e você quiser realmente ser tocado pela glória de Deus, eu preguei o evangelho para você. Não temas, ó pequeno rebanho. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o reino é para poucos. Salvação é para todos, mas o reino é para poucos. Porque nem todos têm a capacidade de crer que Deus pode fazer alguma coisa grande através da sua pequena vida. Então nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu convidei o Charles para ministrar, e enquanto ele estiver ministrando, eu quero pedir para você, se Deus falou com você, você vai deixar o seu lugar, vai procurar um lugar aqui na frente. Eu te dou meu coração.